O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. É o que a gente ouve uma vida inteira, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é confiado, muito será exigido. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 48, e é um contexto do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que está falando do clero, sim, porque os administradores que o Senhor Jesus Cristo colocou à frente da sua casa, da sua família, é o Papa, os cardeais, os bispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, aí os leigos e leigas que têm ali as suas funções na igreja. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O julgamento de um Papa é algo assim tremendo, porque ninguém na face da terra recebeu tanta graça santificante quanto um romano pontífice, um Papa. Imagina a responsabilidade que tem um Papa, meu Deus do céu, que responsabilidade que tem o bispo de Roma, o vigário de Cristo. O Santo Padre, o Papa, que responsabilidade não pesa nos ombros daquele que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Mas o julgamento de um Papa, quando ele fecha os olhos e vai prestar conta das suas atitudes, é muito mais rígido, muito mais responsável do que o de um cardeal. Mas o julgamento de um cardeal, as exigências da justiça divina para com um cardeal é maior do que com um bispo, porque os cardeais são o colegiado direto do Santo Padre.
Eles têm poder de voto dentro de um conclave, têm voz com mais força em situações da igreja. E um bispo, o julgamento de um bispo, de um arcebispo, será mais severo do que de um padre. E o julgamento de um pároco cai mais sobre os ombros de um padre pároco do que um padre vigário. O julgamento de um padre vigário é maior do que de um diácono. As exigências das responsabilidades, daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós não devemos fazer. E assim passa pelos seminaristas, e o seminarista que está na teologia tem mais responsabilidade do que aquele que está na filosofia, o que está na filosofia tem mais responsabilidade diante de Deus do que aquele que acabou de entrar no seminário, no propedêutico. As irmãs postulantes têm menos responsabilidade diante de Deus do que aquelas que são noviças. As que têm votos perpétuos têm mais responsabilidade diante de Deus do que aquelas que estão caminhando no discernimento. E assim vai. Quem é catequista, quem é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, tem mais responsabilidade. Quem é pai, quem é mãe biológico, quem cria, quem deu à luz, quem tem filhos, ou então quem tem filhos também de criação, é pai e mãe putativo, vai ter muito mais responsabilidade para dar conta diante de Deus no seu juízo particular do que uma pessoa que não tem filhos. A quem muito foi dado, muito será cobrado, e vai ser cobrado mesmo, meus irmãos, vai ser cobrado mesmo, porque Santo Agostinho diz assim, que Deus não dá nenhum mandato sem antes dar a graça para cumprir. Se Deus chamou um papa a este cargo, a esta autoridade, Deus concedeu todas as graças necessárias para aquele papa, seja qual for, a igreja tem 266 papas, para que aquele papa seja santo. Se alguém foi chamado a ser padre, todas as graças de Deus, os benefícios de Deus, o bem-querer de Deus, o beneplácito de Deus está direcionado àquele homem para que ele seja santo e santifique as almas. É isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Vós ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então foi São Pedro que disse, né? O próprio São Pedro, o primeiro Papa: Senhor, tu contas esta parábola para nós, ou seja, para o clero, para eu, Senhor, que sou Papa, para os meus irmãos apóstolos, que são bispos, cardeais. O Senhor conta para nós que somos os seus discípulos, que o Senhor chamou para se tornar pescadores de homens de todos os cantos da terra, ou o Senhor está falando essa parábola para todos? E Jesus deixa claro que ele está falando com os apóstolos. E o Senhor respondeu, Lucas 12:42, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa, da sua família, para dar a comida a todos na hora certa? Essa comida aqui é o pão vivo da palavra de Deus, vivo e eficaz, a pregação, a instrução, a sã doutrina, a catequese. Essa comida aqui é verdadeiramente o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja vive da Eucaristia, Eclésia de Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia. Sem Eucaristia não tem igreja. A Eucaristia é verdadeiramente comida e verdadeiramente uma bebida. Quem é o administrador que o Senhor colocou à frente da sua casa para dar a comida aos seus filhos na hora certa? Santa Missa, pão da palavra, pão vivo descido do céu, que é a Santa Eucaristia. Sem a missa acabou o mundo. Santo Padre Pio dizia, é mais fácil a Terra, o planeta Terra viver sem o Sol do que sem o mistério da Santa Missa. E por que nós estamos chegando num tempo de desordem social, desordem global do jeito que estamos vivendo? Porque as pessoas estão afastando da Santa Missa. Heróico testemunho
da comunidade católica da faixa de Gaza, o único padre católico da faixa de Gaza, não arredou o pé de Gaza. Que padre herói, que padre cheio do Espírito Santo, que padre do coração imaculado de Maria, e aquela comunidade em Gaza participando da Santa Missa, e a cada Eucaristia, Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi, uma bomba caindo, bum! As pessoas assustadas, e aquela bomba pode cair ali na igreja e matar todo mundo, e o padre dando a Eucaristia, corpo de Cristo, e as pessoas entrando, ajoelhando, comungando de joelhos na boca, com amor, com o coração cheio do Espírito Santo. Isso é igreja, gente. Isso é gente que está mirando o céu, não as paixões, as ninharias desta terra. Não é gente que está vivendo dominado pelo pecado, dominado pela ira, pela sensualidade, pelo orgulho, pela embriaguez, pela gula. Nossa Senhora está pedindo jejum agora em Medjugorje, ela está aparecendo em Medjugorje e pedindo jejum, pedindo oração, está dizendo que está tudo no nosso alcance. Nós podemos, você que está aqui na igreja, graças a Deus, você que vai escutar na sua casa as homilias, a palavra de Deus, provinda da liturgia, provinda do Espírito Santo, provinda do coração de Cristo, sacerdote, profeta e rei, está tudo ao nosso dispor. Se o mundo levantar os rosários, jejuar, como Nossa Senhora está pedindo, acaba os conflitos, acaba na hora. O triunfo do coração imaculado de Maria acontece, porque o triunfo do coração imaculado de Maria só pode acontecer a partir do clero. Por isso que Nossa Senhora pede oração pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Santo Padre, o Papa. Se o clero se converter, o mundo recebe a luz da palavra, e a equação não é minha, é da história. 12 homens cheios do Espírito Santo, depois de Pentecostes. Judas já tinha caído no abismo da perdição, Matias tinha entrado no lugar de Judas, o Espírito Santo já tinha cercado o coração de São Paulo no caminho para Damasco. Jesus ressuscitado, os 12, Pedro e os 11, mais São Paulo, 13 apóstolos, mudaram a face da terra. Hoje são 4.500 bispos, são 450 mil padres. Será que nós, se tivermos o Espírito Santo como esse sacerdote na faixa de Gaza, celebrando a Santa Missa debaixo de bombas, de mísseis, e o homem lá que não arreda o pé, esse tem o coração no alto, esse tem o tesouro em Jesus Cristo, esse sabe o que ele está fazendo da vida, é um administrador fiel. Rezo por ele, não sei o nome dele, mas rezo e peço oração para vocês que estão aqui e para todos aqueles que vão ouvir. Reze por esse sacerdote, o único padre católico na faixa de Gaza. Esse não está preocupado com comida, com bebida, não está preocupado com o domínio das coisas, não está preocupado com as seduções desta vida, está mortificado em Cristo, preparando os seus para a eternidade, preparando os seus filhos, dando a Eucaristia. Que coisa maravilhosa! Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa? É esse padre que está lá em Gaza, que o Senhor dê a ele a perseverança final. E Jesus continua: feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar ele agindo assim. Chegar quando? Quando chegar o momento da nossa partida ou a vinda gloriosa de Jesus. Isso pode acontecer a qualquer momento, ninguém sabe nem o dia nem a hora, tanto da nossa partida para a eternidade, quanto a volta gloriosa, do Senhor. E em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens, a glória eterna, a visão face a face, a felicidade que não tem fim.
Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, ou seja, agir por ira, agir por impaciência, agir por interesses sórdidos, a comer e a beber, embriagar-se. São João Maria Vianney era um grande penitente. Santo Padre Pio era um grande penitente. Celebramos hoje Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo genuinamente brasileiro, nascido em Guaratinguetá, São Paulo. Viveu, estudou na Bahia, estudou no Rio de Janeiro, depois veio para a região do Mosteiro da Luz, construiu o Mosteiro da Luz. Aquele homem passava semanas a pão e água. Um grande taumaturgo. Padre, o que é taumaturgo? Aquele que está tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, vazio de si mesmo, que uma bênção é milagrosa. As pílulazinhas que ele fazia para as pessoas doentes era milagrosa. As obras que acompanhavam o Mosteiro da Luz, as igrejas, as pessoas, o governo, a limpidez, a lucidez da doutrina, a lisura na administração dos bens materiais da igreja, porque o padre também é um administrador dos bens. Quando fala bem aqui, é as coisas da igreja, viu, gente? A igreja é rica, a igreja é cheia disso, a igreja é cheia daquilo. A igreja é cheia de nada. A igreja é cheia de cruzes e perseguições. As coisas que a igreja tem, as belíssimas catedrais, porque o Espírito Santo é belo. Ninguém vai entrar para celebrar a Santa Missa e acolher os fiéis em qualquer lugar. Ninguém faz isso. Os bens da igreja são os pobres, são os pequenos, sua doutrina, seus sacramentos, a Santa Missa, a riqueza da palavra, os sacerdotes fiéis, os bispos fiéis, homens e mulheres que têm o coração humilde, pobre. Essa é a riqueza da igreja. O resto pode acabar tudo, o resto pode tirar tudo. E Santo Antônio de Santana Galvão, ele administrou bem, espiritualmente, materialmente, aquilo que lhe competia. Um grande santo. São Charbel, outro sacerdote libanês, o Líbano também destruído por toda essa situação. Peçamos a São Charbel, patrono, taumaturgo do Líbano, que proteja aquela terra, proteja aquele povo, que muitos deles, a maioria esmagadora dos árabes muçulmanos, dos beduínos, dos judeus, não são batizados, não têm fé em Cristo Jesus. E é nisso aqui que está a nossa preocupação, não somente numa paz física ou nos bens materiais, mas a salvação eterna. Salmo 62, versículo 4: Senhor, a vossa graça me é mais preciosa do que esta vida. A graça de Deus, e a graça vem pelo batismo, a graça vem pela fé. Porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Mateus 16, 26. E na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, São Paulo diz assim: quando os homens disserem paz e segurança, virá repentinamente a destruição. Essa falsa paz sem Cristo, esta falsa paz sem o batismo, sem a fé católica, ela não traz segurança para ninguém. E esses santos que nós estamos celebrando hoje, Santo Antônio de Santana Galvão, foi um homem que lutou para ter a paz interior, porque a paz interior é a vitória do homem novo sobre o homem velho. E assim, somente assim, nós teremos condições de ajudar aqueles que necessitam. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, porque a morte vem a nós quando a gente menos espera. As situações
difíceis batem na nossa porta quando a gente menos espera. Uma doença grave, uma situação difícil, um problema, um escândalo, se a pessoa vive distante de Deus. O Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Jesus está falando dos padres e bispos que vão para o inferno. Inferno. Por quê? E Jesus está mostrando o perigo que um clérigo, seja do baixo clero, do alto clero, seja mesmo o Papa, o perigo que os homens, os apóstolos de Deus correm. A falta de caridade para com o próximo, ilusões de riqueza, comida e bebida, mesa farta, comida e bebida, embriaguez, seduções, pecados sensuais. Por isso que os santos faziam penitência para serem homens espirituais, e o que vale para os padres e bispos vale também para todo cristão batizado. Ou o espírito domina a carne, ou a carne vai dominar o espírito. Ou você é um homem, uma mulher espiritual, onde as suas paixões estão crucificadas com Cristo, ou então as tuas paixões, os teus desejos, as tuas vontades, elas vão expulsar Deus do seu coração, e você vai viver uma vida, infelizmente, uma vida onde o que reina são as paixões, a ira, a embriaguez, a estupidez, a falta de paciência, a falta de caridade, a preguiça, a falta de alegria, a falta de força, de perseverança. Tudo isso vai entrando no coração daqueles que não conseguem porque não querem, porque Deus quer. Deus nunca dá um mandato, repito, com Santo Agostinho, sem antes dar a graça para cumprir. Deus disse, Levítico 19:2, sede santos, como eu, o vosso Deus, sou santo. Se Ele é santo e dá esse imperativo para nós sermos santos, é porque Ele vai dar todas as condições para tal. E a gente esqueceu como se faz santo, mas Nossa Senhora não esqueceu. Nossa Senhora Rainha da Paz não esqueceu. E agora, antes de ontem, dia 23 de outubro de 2023, Nossa Senhora deu uma mensagem extraordinária ao vidente, confidente Ivan Dravisevich, deu lá para ele como se faz um santo, como se para guerras, como a gente vai ficar em sintonia com Deus. Em cinco frases, Nossa Senhora nos mostra como ser de Deus. Aquele patrão, aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Aqui é o pecado da preguiça, da indolência, que faz com que os padres não sejam santos, mas também não se perdem no inferno. Então esse chicoteado muitas vezes significa que o padre, o bispo, que foi preguiçoso, foi tíbio no cuidado das almas, a hora que ele morrer, o purgatório dele vai ser mais duro, mais dolorido. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. O padre explica para nós esse trecho. Infelizmente, nós temos sacerdotes espalhados no mundo que não tiveram uma boa formação católica, não tiveram bons seminários, não tiveram. Tem muitos padres no mundo, são 450 mil, você acha que todos os 450 mil tiveram bons exemplos, tiveram bons lugares, tiveram uma boa família? Não teve.
E Deus, que vê todas as coisas, Ele está dizendo que Ele vai recompensar os fiéis, os infiéis serão jogados no inferno, aqueles indolentes, preguiçosos passarão por um purgatório muito dolorido, e os coitadinhos que não receberam muito, não teve uma família muito boa, não foi para um seminário bom, não trabalhou em regiões boas, não teve exemplo e deixou algumas coisas passar, esse será chicoteado poucas vezes, ou seja, a purificação dele já praticamente aconteceu na vida. Mas o que vale para o clero, vale também para os leigos, mas a parábola destina-se ao clero, do Papa aos seminaristas. Seminarista não é clérigo ainda, é a partir do diaconato, para todo o clero e para os consagrados. Como Jesus disse na França: eis o coração que tanto amou os homens, e não recebe senão da maioria deles ingratidão e indiferença. E essa dor ainda é maior porque ela vem dos meus consagrados. É a queixa de amor do Sagrado Coração de Jesus. Em La Salette, Nossa Senhora aparece chorando, com o coração transpassado, e o motivo das suas lágrimas são os sacerdotes, que ela mesma disse que estão parecendo cloacas de impureza por uma vida errada, por amor ao dinheiro e aos prazeres. Nossa Senhora chora, e que essas lágrimas de sangue derrubam as forças do inferno na vida de todo o clero, transforma os sacerdotes, porque o tempo que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis. Termino essa reflexão com a presença de Nossa Senhora na nossa vida, com as palavras de mãe, com o coração imaculado de Maria, que se inclina do céu à terra para nos salvar. E ela disse isso antes de ontem, 23 de outubro de 2023, ao Ivan Dravisevich, em Medjugorje. Queridos filhos, hoje convido-vos a rezar pela paz. Neste momento a paz está ameaçada de modo especial, e peço-vos que renoveis o jejum e a oração nas vossas famílias, e que encorajeis outros a rezar pela paz. Queridos filhos, quero que compreendas a gravidade da situação, e que muito do que acontecerá depende das suas orações e perseverança. Queridos filhos, eu estou com vocês, e os convido a começarem seriamente a orar e jejuar. E os convido seriamente a começar a orar e jejuar. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. O momento é sério. Nossa Senhora disse: quero, filhos, que compreendas a gravidade da situação, e que muito do que acontecerá depende das suas orações e perseverança. Queridos filhos, estou com vocês, e os convido a começarem seriamente a orar e jejuar. Dou um pequeno testemunho e termino a homilia. Depois que eu voltei do Instituto Hesed, voltei com esse propósito no meu coração: jejuar a pão e água todas as quartas e sextas. Hoje é quarta. Como estou passando bem! Não estou com dor de cabeça, não estou com hipoglicemia, trabalhei o dia inteiro, rezei o dia inteiro, estudei, meditei, estou muito bem. Acordei, tomei água, tinha um pouquinho de água de coco, depois eu tomei um pouquinho de água de coco, um pãozinho com manteiga. Estou aqui, estou bem, estou muito bem. Estou trabalhando e moro em Cuiabá, que faz 40 graus. Se a gente quiser, Deus dá a graça. E a oração e o jejum, ela para guerras. Dentro de nós,
ao redor de nós, na igreja e no mundo inteiro. Quero que compreendas a gravidade da situação em que estás vivendo. E muito do que acontecerá, Nossa Senhora está falando que o futuro depende de nós, depende de você, de nós padres, principalmente papas, cardeais, bispos, sacerdotes, vigários, párocos, diáconos, consagrados, consagradas, leigos, leigas, senhores, senhoras, depende de nós. Se com 13 a Santíssima Trindade derrubou o Império Romano, o que não faria com 450 mil padres, 4.500 bispos, 800 milhões de católicos? Pense no que você está fazendo na sua vida, enquanto católico, enquanto batizado. E depois, não reclame. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.